Após ser despedido por ser gay, ele recebeu o M-presente que mudou todo o seu futuro. Uma imagem realista e cativante de dois homens jovens em um póster romântico ambientado nas ruas ensolaradas de Lisboa, Portugal, com arquitetura histórica ao fundo sob um céu azul claro e luz natural abundante, o homem à esquerda com cabelos castanhos ondulados e olhos expressivos cheios de vulnerabilidade segurando uma carta antiga com um selo dourado. O homem à direita com pele morena e sorriso sutil estendendo a mão em um gesto de esperança e conexão emocional profunda, ambos vestidos em roupas casuais modernas com tons quentes de azul e bege, olhares se encontrando intensamente transmitindo amor nascente e superação de preconceitos, atmosfera luminosa e acolhedora sem sombras escuras, estilo fotográfico cinematográfico com foco suave no rosto deles e profundidade de campo nos azulejos portugueses, no canto inferior direito um ícone de fone de ouvido estilizado em ouro com o texto, áudio, em fonte elegante branca ao lado dele para sugerir narração imersiva. A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, cortando o ar úmido da noite de outono, quando João sentiu o mundo desabar ao receber a carta de demissão, não por incompetência, mas por quem ele era, gay, e isso bastava para o dono da pequena editora onde trabalhava como revisor. Ele apertou o papel molhado contra o peito, o coração martelando como um tambor de guerra, e jurou que aquela humilhação seria o fim de tudo, até que, no envelope anexado, encontrou um bilhete amarelado, para o meu irmão de alma, um presente que te levará para onde o sol nunca se põe sobre os segredos. As palavras, escritas em caligrafia trêmula de sua avó falecida há anos, o paralisaram, como aquilo chegara até ele agora, e o que diabos significava. João correu para o apartamento apertado no bairro alto, as escadas rangendo sob seus pés encharcados, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que espiavam pelas cortinas floridas. Ele rasgou o envelope com mãos trêmulas, revelando não dinheiro ou joias, mas uma chave antiga de ferro, ornamentada com um brasão de águia estilizada, e um mapa desenhado à mão das colinas de Sintra, apontando para uma mansão abandonada conhecida como Quinta das Sombras. Vá amanhã ao amanhecer, dizia o bilhete, assinado com o nome de sua avó, Maria do Carmo, que sempre sussurrara histórias de um amor proibido em sua juventude, escondido nas paredes daquela casa. João riu amargamente, um presente de uma morta para um vivo despedido por amar homens. Mas algo naquelas linhas o compeliu, talvez fosse o desespero, ou o eco de uma solidão que o corroía desde que seu último namorado o abandonara por medo do escrutínio familiar. Ele adormeceu com a chave na mão, sonhando com sombras dançantes que se transformavam em abraços quentes. Ao raiar do sol, João pegou o trem para Sintra, a neblina matinal envolvendo as montanhas como um véu de mistério, enquanto o comboio chacoalhava pelas curvas sinuosas. Seu telefone vibrou incessantemente com mensagens de amigos, o que aconteceu na editora. Fala comigo. Mas ele as ignorou, o peso da demissão ainda fresco como uma ferida aberta. Em Sintra, o ar cheirava a eucaliptos e marzia, e ele alugou uma bicicleta velha na estação, pedalando pelas estradas íngremes até a Quinta das Sombras, uma mansão decrépita encravada entre palmeiras retorcidas e vinhas selvagens. A porta rangeu ao toque da chave, revelando um hall empoeirado com retratos de ancestrais de olhos severos, e no centro, uma mesa de mogno coberta por um lençol, onde encontrou uma carta selada e um colar de prata com um pingente em forma de coração partido. A carta era de sua avó: meu querido João, se você está lendo isso, é porque o mundo te machucou pelo amor que carrega no peito. Eu também amei assim, em segredo, uma mulher chamada Isabel, nas noites quentes de Lisboa nos anos 50. Nosso amor foi silenciado pela família, pela sociedade, mas eu guardei tudo aqui, diários, fotos, e um testamento que te deixo esta casa, não como herança, mas como refúgio. Usa para encontrar o que eu perdi, uma conexão verdadeira, além das máscaras. João sentou-se no chão, lágrimas escorrendo enquanto folheava os diários amarelados, páginas cheias de versos poéticos sobre toques roubados e olhares furtivos. Pela primeira vez desde a demissão, ele sentiu não raiva, mas uma faísca de propósito. Talvez aquela casa pudesse ser seu recomeço, um lugar para escrever sua própria história, longe dos olhares julgadores da capital. Mas o silêncio da mansão foi rompido por batidas na porta, e João, com o coração acelerado, abriu para encontrar um homem alto, de cabelos pretos desgrenhados e olhos verdes penetrantes, carregando uma mala de cor gasta. Desculpe, eu sou Miguel, disse o estranho com um sotaque lisboeta suave, herdei parte desta propriedade de um parente distante. A senhora Maria do Carmo era minha tia-avó também. Meu avô nunca falou dela, mas o advogado me mandou vir. João congelou, como era possível. A carta mencionava apenas ele como herdeiro, mas ali estava Miguel, com documentos na mão, reivindicando o andar superior da quinta. A tensão era palpável. Miguel, com sua postura confiante e sorriso educado, parecia o oposto de João, extrovertido, bem-sucedido como fotógrafo freelance, mas com um brilho nos olhos que sugeria camadas escondidas. Eles negociaram uma trégua relutante, dividir a casa por 6 meses, enquanto resolviam a papelada legal. Os primeiros dias foram um campo minado de silêncios desconfortáveis e choques culturais. João, recluso e ferido pela demissão, passava horas no sótão reorganizando os diários da avó, descobrindo detalhes chocantes,
Isabel fora uma artista famosa, forçada a casar com um homem para encobrir o escândalo, e Maria do Carmo emigrara para o Brasil por um tempo para escapar da dor. Miguel, por outro lado, transformava o jardim selvagem em um estúdio improvisado, clicando fotos das ruínas com uma câmara antiga que encontrara no porão. Você parece carregado de fantasmas, comentou Miguel uma tarde, enquanto partilhavam um café forte na varanda, o sol filtrando pelas folhas das laranjeiras. João enrijeceu, e você parece o tipo que foge deles, mas algo na voz de Miguel, uma vulnerabilidade disfarçada de humor, o fez baixar a guarda. Eles riram pela primeira vez quando uma galinha vadia do vizinho invadiu o jardim, perseguindo-a juntos como crianças. No entanto, o idílio frágil rachou quando Miguel descobriu os diários. Ele os folheava sem permissão uma noite, atraído pelo cheiro de papel velho, e leu em voz alta um trecho sobre o primeiro beijo de Maria e Isabel sob a lua de Alfama. Isso é poderoso, murmurou, mas João explodiu. São segredos de família, não entretenimento para estranhos. A briga escalou, com acusações voando. Miguel o chamou de preso no passado, e João rebateu que ele era superficial, como todos que fingem não se importar com o que o mundo pensa. A porta bateu, e Miguel saiu para a noite de Sintra, deixando João sozinho com o eco de suas palavras. Naquela insonia, João refletiu sobre sua própria vida. O namorado anterior, Rui, o deixara porque não aguentava os olhares na rua, e a família, católica devota em uns subúrbios de Lisboa, fingia não saber de sua orientação, enviando rosários em vez de abraços. A demissão fora o golpe final, confirmando que o amor dele era uma fraqueza, não uma força. Dias se passaram em trégua fria, até que uma tempestade violenta isolou a quinta, derrubando linhas de energia e transformando as estradas em rios de lama. Presos juntos, eles acenderam velas no salão principal, e Miguel, com voz baixa, confessou: eu vim para cá fugindo também. Meu ex, um ator famoso, me largou publicamente para salvar a carreira, dizendo que eu era de mais drama. E minha família em Porto. Eles me deserdaram anos atrás por ser gay, como se fosse uma escolha. João, tocado pela honestidade crua, compartilhou sua demissão, a humilhação de ser expulso por um beijo acidental visto por um colega homofóbico. Pela primeira vez, eles choraram juntos, não de raiva, mas de alívio. O peso compartilhado os unia como fios invisíveis. Na luz tremulosente, Miguel estendeu a mão, e João a pegou, um toque simples que carregava o peso de promessas não ditas. Com a tempestade passando, veio o primeiro conflito real. O advogado da família ligou, revelando uma cláusula no testamento: a casa só seria de João se ele provasse um laço de amor verdadeiro dentro de um ano, inspirado na história de Maria e Isabel, ou seria dividida. Miguel, furioso por ser arrastado para um jogo sentimental, ameaçou processar, mas João viu nisso uma oportunidade. Talvez seja o presente da vovó, não a casa, mas a chance de curar. Relutante, Miguel concordou em ficar, e eles começaram a restaurar a quinta juntos, limpando comodos poeirentes e plantando um jardim de ervas aromáticas, como as que Maria descrevia em seus diários. Nesse processo, faíscas românticas acenderam, um roçar de mãos ao serrar madeira, um olhar prolongado ao pôr do sol sobre o Atlântico distante. Mas o passado não os deixava em paz. Um dia, o ex de Miguel, o ator Vítor, apareceu sem aviso, glamouroso em seu casaco de designer, suplicando perdão e uma segunda chance, pelo bem da imagem. Miguel hesitou, dividido entre o conforto do conhecido e o medo de se machucar novamente, enquanto João, assistindo de longe, sentiu ciúmes corrosivo. Era isso que ele merecia, um amor superficial. A cena explodiu em uma discussão pública no jardim, com Vítor zombando de João como o ermita da casa mal assombrada, e Miguel, defendendo-o pela primeira vez, gritou: ele é mais homem do que você jamais foi. Vítor partiu, mas o dano estava feito. Miguel se retraiu, questionando se seu coração batia por João ou por gratidão. Enquanto isso, João recebeu uma visita surpresa de sua irmã mais nova, Ana, uma enfermeira de 25 anos que crescera idolatrando, mas agora carregava o peso das expectativas familiares. Mãe está doente, João, e ela quer que você volte, finja ser normal, pelo bem dela, disse ela, olhos cheios de lágrimas. A conversa no terraço da quinta revelou camadas. Ana confessou sua própria luta como lésbica, escondida por anos, e eles se abraçaram em solidariedade, prometendo enfrentar a família juntos. Mas Miguel, ouvindo escondido, sentiu-se excluído, um intruso em uma dinâmica familiar profunda, e isso plantou sementes de dúvida: ele era só um hóspede, ou algo mais. O clímax se aproximou com a chegada de um festival local em Sintra, o Encontro das Sombras, uma celebração anual de lendas românticas e amores proibidos, inspirada em contos folclóricos. João e Miguel foram convidados como donos da quinta restaurada, e o evento transformou o jardim em um palco de luzes e música fado melancólica. Lá, sob as estrelas, Miguel leu um poema de Maria em voz alta para a multidão, dedicando-o a alguém que me ensinou a enfrentar as trevas. João, emocionado, o beijou impulsivamente no palco, um ato de coragem que ecoou como um trovão,
aplaudido por estranhos mas filmado por um repórter local. No dia seguinte, o vídeo viralizou em Lisboa, expondo João ao escrutínio público que tanto temera, com comentários cruéis online chamando de vergonha para Portugal conservador. A pressão montou, a família de João cortou contato, Ana foi confrontada no trabalho, e até o advogado sugeriu vender a casa para evitar escândalo. Miguel, pego no furacão, ofereceu-se para fingir um namoro hétero em público para proteger João, mas isso o feriu profundamente, era isso o amor deles, uma farsa. Em uma noite de fúria, João confrontou Miguel na praia de Sintra, ondas quebrando como sua resolução: se você me ama, prove sem máscaras. Miguel, lágrimas salgadas misturando-se ao mar, revelou seu segredo mais sombrio. Ele era portador de HIV, diagnosticado após o rompimento com Vítor, e temera contar por medo de rejeição. Eu não queria te infectar com minha bagagem, confessou, voz quebrada. O ar ficou pesado, mas em vez de recuar, João o abraçou, sussurrando: nós curamos juntos, como a vovó e Isabel teriam feito. Aquele momento, sob a lua cheia, selou seu compromisso, não perfeito, mas autêntico. Eles enfrentaram a mídia juntos, João escrevendo um artigo corajoso para um jornal progressista sobre amor que era em Portugal, inspirado nos diários, que ganhou prémios e abriu portas para uma editora inclusiva em Lisboa. A família, aos poucos, amoleceu. A mãe de João, em uma visita hesitante à quinta, leu os diários e chorou, pedindo perdão por seu silêncio cúmplice. Meses depois, com a casa totalmente restaurada como um centro cultural para artistas LGBTQ+, João e Miguel celebraram o aniversário de um ano do presente. No jardim, sob as mesmas laranjeiras, eles trocaram votos informais, prometendo navegar tempestades futuras de mãos dadas. O sol de Sintra banhava tudo em ouro, e João soube que o verdadeiro legado da avó não era a propriedade, mas a ousadia de amar sem reservas, um futuro reescrito, não apesar das sombras, mas através delas. A chuva não parava, transformando as calçadas de Lisboa em espelhos quebrados que refletiam as luzes neon tremuluzentes dos bares do Chiado. João, com 28 anos e uma mochila surrada nas costas, caminhava apressado, o colarinho da camisa encharcado colando à pele como uma segunda camada de arrependimento. Ele havia saído do trabalho mais cedo, alegando uma dor de cabeça, mas a verdade era que o beijo com o estagiário no banheiro da editora fora visto, um momento impulsivo, nascido de uma conversa profunda sobre poesia de Pessoa, que terminou em lábios se tocando. O chefe, um homem de bigode grisalho e crenças arcaicas, o chamou à sala no dia seguinte: aqui, não toleramos desvios, João. Recolha suas coisas. Sem apelo, sem misericórdia, apenas o carimbo seco de uma demissão por conduta inadequada. Agora, de volta ao apartamento compartilhado com dois colegas de faculdade que mal sabiam de sua orientação, ou fingiam não saber, João jogou a carta na mesa da cozinha, o papel amassado como seu orgulho. O telefone tocou, era Rui, o ex que o deixara 6 meses antes por pressão familiar, prometendo amizade eterna. Ouvi rumores na editora. Quer conversar? João desligou, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Ele abriu uma garrafa de vinho do Douro, barato e ácido, bebendo direto do gargalo enquanto as paredes do quarto pareciam fechar-se. Memórias inundaram, a primeira vez que admitira ser gay para a mãe, em uma Páscoa tensa em Oeiras, onde ela cruzou os braços e murmurou uma oração ao menino Jesus. O pai, já falecido, teria dito: homens são homens, mas o silêncio da família era pior que qualquer grito. Foi então que o carteiro bateu, um envelope grosso e selado com cera vermelha, endereçado em caligrafia elegante que ele reconheceu imediatamente, a de sua avó Maria do Carmo, morta há 3 anos de um câncer silencioso. Como? Sussurrou, rasgando-o com unhas trêmulas. Dentro, a chave de ferro, o mapa de Sintra e o bilhete que o faria questionar o destino. Ele leu e releu sob a luz fraca da lâmpada, o vinho esquecido. Maria sempre fora sua confidente, a única que, em sussurros durante visitas de verão a Cascais, falara de amores diferentes, com um brilho nos olhos que agora ele entendia como segredo guardado. Um presente que muda tudo, prometia o bilhete. Naquela noite, João sonhou com uma mulher de vestido florido correndo por jardins labirínticos, perseguida por sombras, e acordou com o coração resolvido: ele iria. O trem para Sintra partiu às 6 da manhã, o vagão quase vazio exceto por turistas sonolentos com câmaras penduradas. João encostou a testa na janela gelada, assistindo as luzes da capital se dissolverem na bruma. Seu telefone, no silencioso, acumulava notificações, e-mails de freelances recusados, uma mensagem de Ana, sua irmã: irmão, liga para mim. Mãe está preocupada. Ele digitou uma resposta vaga: tudo bem, em viagem, e desligou. Chegando à estação de Sintra, o ar fresco o revigorou, carregado de pinheiros e umidade oceânica. Ele alugou a bicicleta por 10 euros, pedalando pela estrada da Pena, o castelo mourisco erguendo-se como um dedo acusador no horizonte. A Quinta das Sombras apareceu após uma curva, uma silhueta gótica contra o verde exuberante,
com torres cobertas de areia e janelas como olhos vazios. A chave girou com um clique satisfatório, e o óleo engoliu, poeira dançando em feixes de luz matinal, o cheiro de madeira úmida e lavanda seca. No centro, a mesa com o lençol, a carta e o colar. João sentou no assoalho de azulejos rachados, devorando as palavras da avó. Cada página dos diários era um portal. Maria, aos 20 anos, encontrando Isabel em um ateliê de azulejo em Alfama, onde mãos sujas de cobalto azul se entrelaçaram pela primeira vez. Seu toque era como o fado, melancólico, mas vivo, escrevera Maria. O escândalo veio rápido. A família de Isabel, rica e influente, a casou com um primo para curá-la, e Maria fugiu para o exílio emocional, casando-se por conveniência mas guardando o amor em cartas escondidas. João tocou o colar, o coração partido simbolizando não fim, mas cicatriz. As batidas na porta o arrancaram do transe. Miguel estava lá, alto como um pinheiro, com uma jaqueta de couro e olhos que pareciam ler almas. Eu sou o sobrinho-neto dela, pelo lado do avô, explicou, mostrando papéis amarelados. João sentiu uma pontada de traição, o testamento era só dele. Mas a lei portuguesa era clara, herdeiros colaterais tinham direitos. 6 meses, concordou Miguel, e vemos quem fica com o quê. Eles exploraram a casa juntos, Miguel assobiando baixinho ao ver o salão com afrescos desbotados de ninfas e heróis. Isso aqui é um tesouro, disse, poderia ser um Airbnb chique. João revirou os olhos, ele via arte, não lucro. A convivência começou tensa. João instalou-se no quarto principal, com vista para o mar, decorando com livros de Saramago e Pessoa. Miguel ocupou o sótão, transformando-o em darkroom para revelar fotos em preto e branco. Jantares eram silenciosos, pão e queijo de Sintra, até que uma noite, após uma garrafa de vinho verde, Miguel perguntou, por que você veio? Não parece o tipo que herda mansões abandonadas. João, aquecido pelo álcool, confessou a demissão em detalhes crus, a humilhação do beijo visto. Miguel assentiu, olhos distantes. Eu sei como é, meu pai me chutou de casa aos 18, disse que eu era uma vergonha para o nome da família. O ar se encheu de compreensão não dita, e pela primeira vez, João viu Miguel não como rival, mas como espelho. A rotina na Quinta das Sombras se assentou como uma névoa persistente, confortável em sua previsibilidade, mas carregada de eletricidade não resolvida. João acordava cedo para caminhar pelas trilhas de Sintra, o orvalho molhando suas botas enquanto ele murmurava versos dos diários da avó, sentindo o peso de gerações de silêncios. De volta, ele se trancava na biblioteca, um comodo circular constantes até o teto, digitando transcrições dos textos para um blog anónimo que criara, Amores Esquecidos de Portugal. As entradas ganhavam tração sutil online, comentários de leitores que iam compartilhando histórias semelhantes, um bálsamo para sua ferida recente. Miguel, contrastando, era um vendaval de energia. Ele saía ao alvorecer com sua Nikon antiga, capturando a luz dourada filtrando pelas folhas das sobreiras, ou as brumas que abraçavam as ruínas do convento dos Capuchos. À tarde, no jardim, ele limpava as ervas daninhas com eficiência militar, plantando tomates e manjericão que Maria mencionava em receitas escondidas entre as páginas. Isso aqui precisa de vida, declarava, suado e sorridente, estendendo uma cenoura recém-colhida para João. O toque de dedos era breve, mas elétrico, deixando João inquieto, questionando se era atração ou mera proximidade forçada. O primeiro atrito veio com os diários. Miguel os encontrou no salão, esquecidos em uma poltrona, e folheou-os como um álbum de família. Olha isso, disse ao jantar, lendo um trecho sobre Maria e Isabel dançando tango proibido em um porão de Lisboa durante a ditadura de Salazar. Sua voz era reverente, mas João sentiu violação, são privados. Você não tem direito de bisbilhotar minha dor. A discussão escalou para o pátio, vozes ecoando contra as paredes de pedra. Dor. Você se esconde aqui como um monge, enquanto o mundo lá fora ri da gente, rebateu Miguel, seu rosto corado pela raiva. Ele pegou o casaco e desceu a trilha para a vila, deixando João com o eco de acusações que doíam porque eram verdadeiras. Sozinho, João vagueou pela casa como um fantasma, tocando objetos que contavam histórias, um leque de marfim com iniciais entrelaçadas, MI, escondido em uma gaveta, uma fotografia em sépia de Maria jovem, olhos desafiadores para a câmara. Ele se sentou na varanda, o vento do Atlântico carregando sal e saudade, e ligou para Ana. Eu tô bem, mana, mas... complicado. Ela, com sua voz prática de enfermeira, insistiu, vem para casa no Natal. Mãe tá fingindo que tá tudo normal, mas eu sei que ela sente sua falta. João prometeu, mas no fundo sabia que voltar significava enfrentar o vazio, a casa dos pais em Amadora, com crucifixos em cada parede e conversas sobre netos que nunca viriam. Miguel voltou ao amanhecer, olhos inchados, e eles evitaram ao outro por dias, trocando apenas bom dia e boa noite.
A casa parecia maior, mais fria, até a tempestade chegar. Nuvens negras rolaram do oceano como um exército invasor, trovões sacudindo as torres da quinta. A energia caiu, mergulhando tudo em escuridão, e João acendeu velas no salão, o fogo dançando nas tapeçarias desbotadas. Miguel desceu do sótão, carregando uma lanterna, preciso de ajuda com o gerador no porão. Juntos, eles desceram degraus escorregadios, mãos tocando no escuro por acidente, corações acelerados não só pelo medo da escuridão. O gerador chiou à vida, mas a chuva transformou o caminho para a vila em um lamaçal intransitável. Presos, eles prepararam um jantar à luz de velas, sopa de legumes do jardim, pão torrado na lareira improvisada. O vinho fluía, e as confissões vieram como a maré. Miguel falou primeiro. Eu era modelo em Milão aos 22, namorando Vítor, o ator. Ele me largou em uma entrevista ao vivo, disse que era a fase. Minha família em Porto. Eles me mandaram para um terapeuta de conversão, que me deixou pior. Sua voz quebrou, e João, tocado, compartilhou. Rui me deixou porque não aguentava os sussurros na rua. E a demissão? Foi como ser apagado. Lágrimas caíram, e Miguel estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima. João hesitou, então entrelaçou os dedos, o calor se espalhando como fogo lento. A tempestade rugia lá fora, mas dentro, um silêncio cúmplice se instalou. Eles falaram até o amanhecer, sobre sonhos. João queria publicar um livro sobre amores que eram históricos, Miguel sonhava com uma exposição de fotos sobre identidade em Portugal rural. Quando o sol rompeu as nuvens, eles saíram para avaliar danos, rindo de galhos caídos como ossos quebrados. O toque da noite anterior pairava, um fio invisível os ligando mais apertado. Mas a trégua foi testada logo. O advogado, um homem seco chamado Sr. Oliveira, ligou de Lisboa. Há uma cláusula no testamento, senhores. A casa vai para quem provar um laço de amor autêntico, em 1 ano, em homenagem a Maria Isabel. Caso contrário, é dividida e vendida. João riu incrédulo, mas Miguel praguejou. Isso é ridículo. Eu não vim para brincar de casinha. A discussão reacendeu, com Miguel ameaçando sair, mas João o reteve. Talvez seja o empurrão que precisamos. A vovó queria que curássemos, não competíssemos. Relutante, Miguel ficou, e eles mergulharam na restauração, pintando paredes com cal fresca, consertando telhados gotejantes. Nesse suor compartilhado, olhares se prolongavam, mãos se demoravam em entregas de ferramentas. Uma tarde, enquanto martelavam tábuas no piso do salão, Miguel escorregou, caindo nos braços de João. O tempo parou, respirações misturaram-se, lábios a centímetros. Desculpa, murmurou Miguel, mas não se afastou. João sentiu o pulso dele acelerado, e quando o seu, e por um instante, o mundo se resumiu àquele abraço, promessa de algo além da amizade forjada na adversidade. Os dias em Sintra ganhavam ritmo como as marés do Cabo da Roca, subindo com energia criativa e recuando em momentos de dúvida sussurrada. João e Miguel transformavam a Quinta das Sombras em um santuário vivo, o jardim florescera com rosas trepadeiras que Maria descrevera como guardiãs de segredos, e o salão agora exibia fotos de Miguel, retratos em tons sépia de locais que eram escondidos, como o mirador de Santa Catarina onde amores se declaravam ao anoitecer. João, inspirado, enviava amostras de seu manuscrito para editoras em Lisboa, recebendo respostas encorajadoras que o faziam sorrir pela primeira vez em meses. Mas o equilíbrio frágil foi abalado pela chegada de Vítor. O ex de Miguel estacionou um Audi reluzente na entrada poeirenta uma manhã de sábado, saltando com óculos escuros e um buquê de flores importadas que pareciam deslocadas entre as urzes selvagens. Miguel, amor, eu errei, proclamou, voz alta o suficiente para ecoar pelas colinas. João, regando tomates, congelou atrás da cerca, o coração apertando como um punho. Miguel saiu da casa, rosto pálido. O que você faz aqui? Eu te disse para não vir. Vítor ignorou, avançando com charme ensaiado. Estou filmando em Cascais. Pensei. Uma segunda chance. Pelo que tínhamos. A cena se desenrolou como uma novela ruim, Vítor elogiando a mansão pitoresca, tocando o braço de Miguel com familiaridade que doía. João recuou para a cozinha, ouvindo fragmentos, risadas forçadas, promessas de viagens a Paris. Ciúme queimava em seu estômago, irracional mas real. Ele e Miguel haviam compartilhado noites de conversa, toques acidentais que prometiam mais, mas nada oficial. Quando Vítor partiu, prometendo ligar amanhã, Miguel encontrou João na varanda, olhos baixos. Não é o que parece. Ele é passado tóxico. João, voz tensa, mas você hesitou. Ainda sente algo. A honestidade de Miguel cortou. Medo, João. Medo de que o novo doa mais que o velho. A noite caiu pesada, e João fugiu para uma caminhada solitária até a Praia das Maçãs,
ondas lambendo areias cinzentas como lambidas de arrependimento. Ele pensou em Rui, que o deixara por similar, conforto sobre paixão, e jurou não repetir o erro. De volta, encontrou Miguel no jardim, iluminado por lanternas de papel, tocando violão com melodias fado tristes. Senta, pediu, e cantou uma versão adaptada de Estranha Forma de Vida, olhos fixos em João. O ar vibrou com emoção crua, e quando a última nota morreu, Miguel disse: Você me assusta porque é real. Vitor era fácil, você é tudo. Eles se aproximaram devagar, testando águas, com beijos castos sob as estrelas, selos de selo, não consumação, mas profundos em ternura. Pela manhã, a casa parecia mais leve, risadas e quando em quando preparavam ovos mexidos com ervas frescas. Mas o paraíso era ilusório. Ana chegou sem aviso, dirigindo seu Fiat velho de Lisboa, olhos vermelhos de choro contido. Mãe piorou, João. Câncer no pulmão, como a vovó. Ela quer te ver, mas... Condições. Eles se sentaram no salão, chá fumegante entre eles, e Ana desabafou: Eu sou como você, irmão. Namoro uma colega de hospital, mas escondo. Pai teria-nos matado de vergonha. A revelação uniu os irmãos como nunca. João a abraçou, prometendo apoio, e apresentou Miguel como parceiro na restauração e na vida. Ana sorriu, vendo a faísca, mas advertiu: a família é conservadora. Volte comigo, pelo menos para o Natal. João hesitou, mas Miguel interveio: vai. Eu cuido da casa. E te espero. O adeus foi doce amargo, um beijo na porta que Ana fingiu não ver, pescando cúmplice. Em Lisboa, o reencontro familiar foi um campo de minas. A mãe, Dona Teresa, deitada em lençóis brancos no Hospital de Santa Maria, apertou a mão de João com fraqueza: Filho, perdoa a minha fraqueza. Eu sabia da vovó Isabel, ela me contou no leito de morte. Mas eu tive medo. Lágrimas fluíram, e por um momento, barreiras caíram. Ana, ao lado, sussurrou planos para um jantar de família honesto. Mas o pai de criação, o tio conservador que assumira o papel após a morte do pai, grunhiu: Isso de escolhas não entra nesta casa. A tensão ferveu, e João saiu abruptamente, dirigindo de volta a Sintra com o peito em chamas. Miguel o recebeu com um abraço silencioso, e eles passaram a noite lendo diários juntos, traçando paralelos entre gerações. Nós quebramos o ciclo, murmurou Miguel, traçando o contorno do rosto de João à luz da lareira. Mas o festival se aproximava, e com ele, o risco de exposição. O Encontro das Sombras transformou Sintra em um carnaval de luzes e lendas, barracas vendendo pastéis de nata e vinhos de colares, atores encenando contos de mouros e cristãos. A Quinta das Sombras, agora um hotspot, recebeu visitantes que admiravam as exposições de Miguel e liam trechos dos diários de João em voz alta. Na noite principal, sob um palco improvisado no jardim, Miguel subiu, microfone na mão: Esta casa guarda amores que o tempo tentou apagar. Dedico este poema a quem me mostrou que luz nasce da sombra. Sua voz, rouca de emoção, recitou versos de Maria sobre corações partidos que se refazem. João, na multidão, sentiu o mundo girar. Quando Miguel desceu, ele o puxou para um beijo, público, desafiador, aplaudido por estranhos que viam não escândalo, mas coragem. O momento foi mágico, mas um repórter local filmou tudo, e pela manhã, o vídeo explodiu nas redes. Herdeiro quer causa alvoroço em Sintra. A backlash veio rápida, comentários venenosos online, chamando-os de propaganda degenerada, e pior, ligações para a família. Dona Teresa ligou chorando: Eles me perguntam no bairro: João. Eu defendo você, mas dói. Ana foi rebaixada no hospital por associação. E o tio, furioso, ameaçou deserdar todos. Miguel, vendo o caos que causara, ofereceu: Eu finjo ser hétero em público, protejo você. João explodiu: Isso é prisão, não amor. A viralidade do beijo se espalhou como fogo em palha seca, transformando a Quinta das Sombras de refúgio em alvo. Jornais de Lisboa estampavam manchetes sensacionalistas: escândalo romântico na herança proibida, e o telefone de João tocava sem parar com repórteres ávidos por a história que era de Sintra. Ele o desligou, trancando-se no sótão com uma garrafa de aguardente, o gosto amargo espelhando sua alma. Miguel batia na porta suavemente: Deixa eu entrar, por favor. Nós enfrentamos isso juntos. Mas João, ferido pela proposta de fingimento, gritou: Você quer me salvar ou se salvar? Sai. A solidão o consumiu naquela noite, memórias rodopiando como folhas no vento, a demissão, o beijo com o estagiário que custara tudo, o adeus de Rui sob chuva similar. Ele folheou os diários até as páginas finais, onde Maria escrevia sobre a reconciliação tardia com Isabel. Décadas depois, em uma carta: O amor não morre, ele espera, paciente como o mar. Lágrimas embaçaram a tinta,
e ao amanhecer, João desceu, encontrando Miguel dormindo no sofá do salão, rosto exausto marcado por olheiras. Ele o acordou com um toque gentil: me desculpa. Mas sem máscaras, Miguel. Ou nada. Eles caminharam até a praia do Guincho, ventos atlânticos chicoteando cabelos e almas. Sentados nas dunas, Miguel finalmente abriu o coração sombrio: eu tenho HIV. Contraí com Vítor, que mentiu sobre testes. Temor de te contar, de te perder antes de começar. As palavras pairaram, pesadas como âncoras, mas João não recuou. Isso não te define. Nós nos testamos juntos, cuidamos juntos. Como família. O abraço que se seguiu foi âncora e vela, selando uma aliança mais profunda que paixão física, uma de vulnerabilidade compartilhada. De volta à quinta, eles traçaram um plano: enfrentar o furacão de frente. João escreveu um ensaio para o público, Herança de Amor, lições que herde minha avó, expondo os diários sem revelar nomes, chamando por aceitação em uma Portugal ainda dividida entre o progresso do casamento gay em 2010 e resquícios de conservadorismo rural. O texto viralizou positivamente, atraindo apoio de ativistas como as Lambda, que ofereceram palestras na casa. Miguel, por sua vez, montou uma exposição online de fotos, sombras iluminadas, retratos de casais LGBTQ+, em paisagens portuguesas, incluindo um deles dois na praia, anónimos mas autênticos. A família testou a resolução. O tio, Sr. António, chegou de Amadora com Dona Teresa em uma cadeira de rodas, o carro alugado rangendo na gravel. Isso é loucura, João. Vendam a casa, casem com mulheres decentes, trovejou ele no salão, ignorando as fotos nas paredes. Dona Teresa, voz fraca mas firme, interveio: cale-se, irmão. Eu li as cartas da Maria. Meu filho ama como ela amou, e isso é bênção, não maldição. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. António saiu batendo porta, mas a semente estava plantada. Ana, visitando depois, trouxe notícias: mãe quer batismo simbólico aqui, para todos nós, que era e orgulhosos. Enquanto a casa se enchia de vida, voluntários da comunidade que era ajudando na restauração, noites de fado com cantoras lésbicas e quando nos jardins, tensões internas borbulhavam. Vítor reapareceu, não em carne mas em uma entrevista na TVI, choramingando sobre o amor perdido e insinuando que Miguel o traíra com um fantasma. Os comentários reacenderam ódio online, e um grupo conservador local protestou na entrada da quinta, cartazes com Deus abomina balançando ao vento. Miguel, vendo o estresse corroer João, sugeriu uma pausa: talvez eu vá para Porto, dê espaço. Pânico apertou o peito de João: não. Nós lutamos, ou afundamos. O ponto de virada veio com uma carta anônima: eu sou Isabel. Ou era. Agora, aos 92, vejo o vídeo. Obrigada por reviver nosso amor. Dentro, uma pintura a óleo desbotada de Maria jovem, mãos dadas com uma mulher de olhos gentis. Elas choraram juntos, o presente da avó se revelando em camadas, não só casa, mas rede de almas conectadas pelo tempo. Inspirados, eles organizaram um evento, Noites de Maria, leituras de diários com depoimentos de sobreviventes que lutando o jardim com 200 almas solidárias. Mas o clímax pessoal explodiu em uma discussão feroz após o protesto. Miguel, exausto de olhares hostis, gritou: eu te arrastei para isso. Meu HIV, meu ex, sou veneno. João, furioso, rebateu: você é vida. Sem você, eu ainda estaria despedido e sozinho. As palavras penduraram, e no silêncio, eles colapsaram em abraços, promessas sussurradas de terapia conjunta, testes regulares, futuro construído tijolo por tijolo. Com o ensaio publicado, ofertas choveram, uma editora em Coimbra criou o livro de João, uma galeria em Porto a exposição de Miguel. Dona Teresa, fortalecida por quimioterapia, visitou novamente, trazendo um rosário Rainbow Kiana de cera. Para proteção, disse, beijando as testas deles. O tio, isolado, enviou uma carta relutante: eu errei. Venham no Natal. Um ano após a chave, a quinta pulsava como coração vivo, centro cultural oficializado com subsídios governamentais. No jardim, sob laranjeiras carregadas, João e Miguel trocaram anéis simples de prata, o pingente do colar da avó como testemunha. Convidados, Ana com sua namorada, Isabel por vídeo de um asilo em Setúbal, aplaudiram, fado suave ao fundo. O sol de Sintra dourava tudo, e João soube, o presente mudara não só seu futuro, mas o de muitos, sendo fios de amor contra o tecido do preconceito. A calmaria pós-clímax era ilusória, como o olho de um furacão que Sintra conhecia bem. Com a quinta agora um farol para a comunidade LGBTQ+, visitantes diários enchiam os caminhos de Cascalho,
casais de mãos dadas tirando selfies nos azulejos restaurados, ativistas planejando marchas para o período de Lisboa, jovens tímidos buscando conselhos nos diários expostos como relíquias sagradas. João gerenciava o fluxo com uma graça recém-descoberta, guiando tours com anedotas de Maria que arrancavam risos e suspiros. Aqui, o amor não foi perfeito, mas persistente, dizia, apontando para o canto onde ela e Isabel trocavam bilhetes escondidos. Miguel, com sua exposição itinerante, viajava para Porto e Faro, mas sempre retornava com histórias, um casal idoso em Évora inspirado para sair do armário após ver suas fotos. No entanto, a fama trazia sombras, trolls online doxavam endereços, e um tabloide sensacionalista publicou O Segredo Sujo da Herança Kier, alegando que o testamento era fraude. O Sr. Oliveira, advogado, lidava com processos, mas o stress minava. João acordava suando de pesadelos com a casa em chamas. Miguel surtava em sessões de terapia virtual sobre medos de abandono. Ana se tornou pilar, mudando-se temporariamente para Sintra com sua parceira, Sofia, uma pediatra de sorriso contagiante. Elas transformaram um quarto em clínica improvisada, oferecendo check-ups gratuitos para a comunidade rural, onde acesso a cuidados para HIV ainda era estigma velado. Vocês dois são inspiração, disse Ana uma noite, ao redor da mesa de jantar com ensopado de coelho e vinho alentejano. Sofia, curando, acrescentou, meu pai em Beja ainda não aceita, mas ver vocês dá esperança. Risadas fluíram, mas João viu o cansaço nos olhos de Miguel, o peso de ser o casal modelo, quando internamente lutavam por normalidade. O conflito reacendeu com uma oferta tentadora. Uma produtora de TV cria uma série sobre a Quinta, Amores nas Sombras, com atores glamourosos retratando João e Miguel. É chance de educar milhões, argumentou o produtor em um café em Sintra, mas Miguel viu armadilhas. Eles vão romantizar, ignorar o HIV, o preconceito real viramos clichê. João, tentado pela visibilidade e royalties para expandir o centro, insistiu, pense no impacto. Como os diários de vovó. A briga rompeu no carro de volta, palavras afiadas cortando, você quer fama, eu quero paz, gritou Miguel. João rebateu, paz sem luta é rendição. Eles se separaram por dias, Miguel dormindo no estúdio em Lisboa, João vagando pelos jardins como um lobo solitário. Uma carta de Isabel chegou, frágil em mãos trêmulas, meu querido, o amor de Maria me salvou na velhice. Não deixem que o mundo os divida. Com lágrimas, João dirigiu à capital, encontrando Miguel em um bar de Alfama, fado lamentoso ao fundo. Eu errei, confessou. Quero nós, não holofotes. Miguel, olhos vermelhos, puxou para um abraço, então recusamos. Juntos. A recusa viralizou, ganhando elogios de intelectuais como Pilar del Rio, viúva de Saramago, que tuitou, verdadeiro amor resiste em redes falsos. O buzz positivo encheu a agenda da Quinta, workshops de escrita Kier, sessões de fotografia para sobreviventes de violência homofóbica. Dona Teresa, em remissão parcial, visitou com o tio António, agora um aliado relutante, trazendo doces de Belém como trégua. Eu fui cego, admitiu ele, apertando a mão de Miguel. Mas família é família. O Natal chegou nevado, raro em Portugal, transformando Sintra em conto de fadas. A casa brilhou com luzes LED Rainbow, mesa farta de bacalhau e rabanadas. Ana e Sofia anunciaram a adoção futura, Dona Teresa chorou de alegria, e João e Miguel trocaram presentes simbólicos, um álbum de fotos compilado por Miguel, crônicas de seu ano, um pingente gravado para sempre nas sombras, sempre na luz, de João. O tio, bêbado de moscatel, até dançou um vira desajeitado com Ana, rindo de si mesmo. Mas o ano novo trouxe reviravolta, o HIV de Miguel progrediu, resistências a medicamentos exigindo mudança de regime. Na consulta em Lisboa, o médico foi franco, estresse agrava. Priorizem descanso. João cancelou eventos, cozinhando refeições nutritivas com ervas do jardim, massageando tensões das costas de Miguel à noite. Você é minha âncora, murmurava Miguel, vulnerável em fraqueza. João respondia com beijos na testa, e você, minha vela. A comunidade retribuiu, voluntários assumiram tarefas, Isabel doou uma fortuna modesta de royalties de suas pinturas para o centro. Com o livro de João publicado, Diários do Coração Partido, best-seller nas listas do Expresso, palestras lotavam auditórios, mudando mentes em vilas conservadoras como Tomar. Vítor, humilhado por seu próprio escândalo de infidelidade, enviou uma carta de desculpas, vocês venceram. Sejam felizes. No aniversário da chave, um ano e meio depois, a Quinta sediou uma união civil discreta, apenas família e amigos íntimos. Sob a laranjeira central, onde Maria plantara uma muda em memória de Isabel, eles juraram lealdade, em saúde, doença, preconceito e aceitação. O sol poente tingiu o céu de rosa e ouro, e João sussurrou, o presente da vovó foi você. O tempo em Sintra tecia sua tapeçaria devagar,
fios de rotina entrelaçando-se com surpresas que testavam a resiliência de João e Miguel. Com o centro cultural florescendo, eles contrataram staff local, uma bibliotecária trans de Mafra, um coordenador de eventos gay de Cascais, liberando espaço para viagens curtas, um fim de semana em Évora, explorando templos romanos como metáforas de amores eternos, uma escapada ao Algarve, onde praias escondidas permitiam mãos dadas sem olhares. Isso é liberdade, dizia Miguel, pés na areia de Lagos, mas João via as cicatrizes, marcas de injeções no braço, lembretes do HIV gerenciado mas presente. Desafios familiares persistiam. Dona Teresa, recaída no câncer, mudou-se para um quarto na quinta, onde Ana e Sofia cuidavam dela com infusões de camomila e conversas francas. Eu desperdicei anos em silêncio, confessava ela a João, mãos entrelaçadas. A.M. é sem medo, como eu não amei. O tio António, redimido, organizava doações de sua paróquia em Amadora, convertendo conservadores relutantes com histórias da Santa Maria do Carmo. Mas uma carta de um primo distante reacendeu velhas feridas. Vocês envergonham o nome da família. Deserdem-se ou sumam. João queimou o papel na lareira, mas o veneno se infiltrou, questionando se o amor valia o exílio. O trabalho de Miguel ganhou tração internacional. A exposição Sombras Iluminadas viajou para Berlim, convidado pelo Goethe Institut, mas a viagem solitária o deixou ansioso, chamadas noturnas cheias de sinto sua falta. João, imerso em uma segunda edição do livro com anexos de testemunhos, sentia o mesmo vazio. Uma noite, após uma leitura em Coimbra, ele surpreendeu Miguel no aeroporto de Lisboa com flores silvestres de Sintra. Volte para casa. O reencontro no carro foi fogo lento, beijos urgentes no estacionamento, promessas de equilíbrio entre ambição e lar. A comunidade crescia, mas conflitos internos surgiam. Um voluntário, invejoso da união deles, espalhou rumores de infidelidade, e quando medos passados. Miguel confrontou no jardim: ciúme não constrói, destrói. O incidente levou a uma assembleia aberta, onde vulnerabilidades foram partilhadas, histórias de rejeição, HIV, transições, fortalecendo laços como ferro forjado. Isabel, agora uma frequentadora regular via videochamadas, compartilhava anedotas. Maria e eu nos reencontramos em 1990, após o 25 de abril. O mundo mudou, nós também. O ápice dramático veio com uma tempestade literal e figurada. Em março, chuvas torrenciais inundaram as colinas, destruindo o jardim e danificando o salão. Enquanto bombeiros evacuavam, Miguel escorregou em lama, caindo e fraturando o pulso, ironia cruel para o fotógrafo. No hospital de Sintra, esperando raio-x, João segurou sua mão boa. Isso é teste, amor. Nós passamos por pior. Mas o pânico de Miguel transbordou. E se eu piorar? E se te deixar viúvo jovem? João, olhos firmes, então eu carrego sua luz. Mas você fica. A recuperação foi lenta, Miguel ditando legendas para fotos enquanto João limpava destroços com voluntários. Dona Teresa, de cama, orava rosários pela casa, e Ana organizava uma vaquinha online que arrecadou milhares, reconstruindo mais forte, painéis solares, acessibilidade para cadeiras de rodas. Vítor, redimido pelo tempo, doou anônimo, um gesto que Miguel perdoou em silêncio. Verão trouxe renascimento, o jardim reverdeceu exuberante, festival anual expandido com palco para artistas que eram internacionais. João e Miguel performaram, ele lendo prosa, o outro projetando slides sincronizados, cativando multidões que cantavam hinos de aceitação. Uma jovem, de 19 anos de uma vila interior, aproximou-se após: vocês me deram coragem para a contar para os pais. Lágrimas coletivas selaram o legado. Outono, um ano após a união, viu mudanças. Dona Teresa em remissão plena, casando Ana e Sofia em uma cerimônia na quinta, com o tio como padrinho relutante mas orgulhoso. João e Miguel adotaram um cachorro resgatado, um labrador chamado Carmo, símbolo de lealdade inabalável. O livro de João ganhou o prémio Fernando Namora, e a exposição de Miguel, o Leica Oscar Barnac. Na véspera do segundo aniversário da chave, sob a laranjeira, eles refletiram: o presente não foi a casa, disse João, foi o caminho que nos trouxe aqui. Miguel, anel brilhando, respondeu: e o futuro? Nosso, sem sombras. O sol se pôs, tingindo o céu de promessas, e em Portugal, onde fado canta perdas e ganhos, seu amor ecoava como um hino eterno, profundo, resiliente, transformador.